Lábios, o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. A palavra de hoje, pelo menos talvez o que você mais tenha escutado nesses últimos dias, é a frase Feliz Páscoa. Todo mundo encontra com o outro e Feliz Páscoa, Feliz Páscoa, Feliz Páscoa. Todo mundo diz Feliz Páscoa. E me chama a atenção se quando alguém diz isso tem a noção exata do que está dizendo. Quando alguém diz Feliz Páscoa, o que passa pela mente? Se fosse uma revista em quadrinhos que tem aqueles desenhozinhos assim, né, com a bolinha que é o pensamento da pessoa, né? O que a pessoa está dizendo, está pensando quando diz Feliz Páscoa? Que você ganhe muito chocolate. Feliz Páscoa, que você ganhe, coma muito no almoço do domingo, peixe, muito peixe. Feliz Páscoa, que você tenha muita amizade. Na realidade, eu não sei o que passa pela cabeça das pessoas quando elas desejam Feliz Páscoa a você. Quando me desejam, não interessando o que quem diz pense, eu recebo. Eu recebo porque para mim Feliz Páscoa tem um significado radiante. Porque esse é o domingo mais relevante no calendário da fé cristã. Não há nem de perto um dia que signifique mais para aqueles que confessam a Jesus Cristo. Não há um dia sequer. Desde o último domingo lá, passado, nós estávamos celebrando Domingo de Ramos. Já falamos aqui, passando pela quinta-feira, tivemos culto aqui, e todo esse tempo, eu tive o culto na quarta-feira, na catedral, todo esse tempo nós estivemos falando sobre uma palavra, esperança. Esperança, porque esse dia, se há uma palavra, é esperança. É isso que significa Páscoa. Se você espremer, se você quiser assim, dizer, mas diga tudo sobre Páscoa numa palavra, escolha esperança. Ela vai ser sempre suficiente. Esperança. Porque veja se não é isso que o apóstolo Paulo quer dizer quando ele escreve aos Coríntios. Ele diz assim: porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dos mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Olha, presta atenção. Sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor, ali é dos mortos, dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Ora, essa é a nossa esperança maior. É nisso que nós depositamos a nossa vida. Nós vivemos por isso, né? Eu tenho dito que você dorme e acorda por isso. E eu, sinceramente, durante muito tempo, eu vivi longe do real significado desse dia. E acredito que muita gente vive assim, distante do que significa um dia como esse domingo de hoje. Uma vez, lá no trabalho, quando eu trabalhava como pesquisador, havia um grupo de amigos, assim, colegas de trabalho, eles estavam conversando, era a época da Páscoa, Semana Santa estava chegando, e o pessoal estava conversando sobre Páscoa para lá, Páscoa para cá, e conversa sobre Páscoa, e um dizia, mas o que é Páscoa? Eu fiquei ali na conversa, um dizia, Páscoa é amizade, outro dizia, Páscoa é confraternização, outro dizia, Páscoa é harmonia, e eu calado, até que me perguntaram, e Miguel, o que você acha? O que é Páscoa? Aí eu fui dizer o que era Páscoa. Páscoa é Jesus ressurreto, abrindo as portas para a vida eterna
a todo aquele que crê. Aí o pessoal diz, você está querendo misturar as coisas. A gente está falando aqui de confraternização, de Páscoa, não mistura as coisas. Mas é assim. É positivo e importante desejar feliz Páscoa, especialmente quando nós entendemos o que de fato significa essa celebração. O que de fato tem de implicações para a minha vida. Quando você desejar feliz Páscoa para alguém, na realidade, você está fazendo muito bem, porque nós temos razão para recebermos e desejarmos feliz Páscoa. Agora, se eu perguntar a você, alguém lhe perguntar, quando é que você acha que você tem uma feliz Páscoa? Quando é que você tem uma feliz Páscoa? Eu dou alguns motivos. Primeiro, eu acho que você vive uma feliz Páscoa quando eu me aproprio da nova vida em Cristo. Quando eu me aproprio daquela nova vida, quando eu tomo posse dessa vida, quando eu coloco em prática essa vida, quando ela passa a ser a raiz, a essência da minha existência, eu tenho motivos para viver a Páscoa com felicidade. Páscoa significa passagem, certo? Passagem para quê? Na tradição judaica, é a passagem da escravidão para a liberdade, da escravidão de um exílio para a liberdade da terra prometida. O povo de Deus estava escravo no Egito, veio a Moisés, e ali Faraó, e vocês conhecem a história, se não conhecem a história, já viram algumas edições de alguns filmes sobre isso, e aí você vê que Moisés liberta o povo sai do Egito, onde era cativo, e vive 40 anos no deserto, mas depois chega na terra prometida. Foi a passagem da escravidão para a libertação. Em resumo, Páscoa é essa passagem. Para nós, da fé cristã, ela tem um significado muito semelhante, porque é a passagem da morte para a vida. Eu não cria, não conhecia Cristo, não tinha entendimento da fé, eu estava morto nos meus próprios conceitos, nas minhas ideias. Eu conhecia Cristo, a luz de Deus brilhou para mim, eu pude entender o processo e o plano de Deus da salvação, eu aceitei a Jesus, Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo, e aí eu vivi. Agora eu sou vivo, eternamente. Isso é Páscoa. Eu saí também da escravidão do pecado, onde o pecado me dominava, era ele quem dava o tom da minha vida, era o pecado que dirigia a minha vida. Agora não é mais, não significa que eu não peque nem você, mas não é mais o pecado que domina a minha vida. Eu estou livre desse dominador chamado pecado na minha vida, em nome de Jesus. Então eu sou livre da escravidão do pecado para a liberdade em Cristo Jesus. Porque o apóstolo Paulo disse, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Isso não pode chamar, você não pode chamar isso de outra coisa senão uma nova vida. Ora, o povo de Israel saiu do Egito e ganhou uma nova vida na terra prometida. Saiu da escravidão e ganhou uma nova vida livre. Eu saí do pecado, você saiu do pecado, se você está em Cristo, e ganhou uma nova vida livre do pecado, sem ser mais escravo do pecado. Eu não posso chamar isso de outra coisa, senão uma nova vida. Quando eu via os cristãos, os crentes, os jovens da minha época, lá na universidade, dizendo, nós temos uma nova vida, eu tive uma nova vida, eu ficava curioso, que nova vida é essa? Que história, parecia Nicodemos, como é que pode esse negócio de nova vida? E aí eu entendi que isso era nova vida. Paulo, que foi o construtor da teologia cristã primitiva, ele coloca isso em palavras bem simples, porque ele diz assim, portanto, nós fomos sepultados com ele na morte, por meio do batismo,
a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Olha, Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória, pelo poder do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida, em vida nova. Porque Cristo é a razão da minha existência, eu ando em vida nova. Você percebe, Cristo recebeu uma vida, e nós nele, pela fé nele, entregando-nos a ele, também experimentaremos uma nova vida. Ora, teremos uma nova vida, porque nós vamos acumular, vamos agregar, valores à nossa vida que são diferenciados e que edificam. Nós vamos fortalecer as nossas famílias, que são elementos importantíssimos na sociedade e para nós, porque os valores cristãos são os valores da família. Nós vamos fortalecer relacionamentos, significa que nós vamos ter uma comunidade de fiéis, de pessoas que nós podemos confiar. Isso vai ser porque eu vivo em Cristo. Isso é uma nova vida. Existe aqui alguém, alguma borboleta aqui desse último concílio? Olha aqui. Olha aqui. Pronto, você sabe o que eu estou dizendo. Isso é a nova vida. De colores, é a nova vida. Talvez você ainda possa me perguntar, mas por que isso se chama nova vida? Aí você pode dizer também, mas talvez não seja fácil explicar. Mas segundo a Bíblia e os escritos contemporâneos e até parabíblicos, nós temos uma nova vida em Cristo. Porque a Bíblia diz isso, não só a Bíblia, mas toda a literatura parabíblica da época da Bíblia, quando fala de Jesus, fala quem nós somos em Cristo. Porque nós em Cristo ganhamos nova vida. E eu vou citar para vocês aqui algo. Vai prestando atenção, porque em Cristo, você que crê em Cristo, você é, segundo a palavra de Deus, um filho amado de Deus. Romanos 8,16. Você é um filho amado porque Deus deu o seu próprio filho para resgatar você. Significa que você é um filho amado de Deus. A profecia de Zacarias diz que nós somos a menina dos olhos de Deus. Então você é um filho amado. Nunca diga, mas eu sou um coitadinho, uma pinóia, como dizia minha mãe. Eu sou orgulhoso de viver em Cristo, porque eu sou um filho amado de Deus. Eu sou salvo pela graça mediante a fé, Paulo diz aos Efésios 2,8. Sou salvo pela graça, não pelo meu esforço, não pelo que eu faço, não pelo que eu tento fazer, não por aquilo que eu vivo me esforçando e procurando ser, mas sim pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus. Eu fui salvo, então eu sou salvo pela graça mediante a fé. Eu fui redimido das mãos do inimigo. Você foi redimido das mãos do inimigo. Você foi laçado por Jesus. E o inimigo tentou. Você pensa que não, mas ele tentou. Alguns sabem que sim. Ele puxava você. Mas o Senhor redimiu você das mãos do inimigo. É por isso que é nova vida. Quer ver mais? Você é o herdeiro da vida eterna. Herdeiro da vida eterna. Você não passará pela morte eterna. Quando você fechar os seus olhos, você encontrará a pessoa de Jesus Cristo face a face. Por quê? Porque agora você é um herdeiro da vida eterna. Quando você ganhou a nova vida, quando você aceitou Jesus Cristo, você se tornou um herdeiro. E daí você foi o quê? Paulo diz, você foi perdoado. Que coisa melhor que isso? Você está perdoado, Murilo. Você está perdoado, querido. Você está perdoado, Fernando. Você está perdoado, Pedro. Gabriel, você foi perdoado. Eu fui perdoado. Você não vai ser também, mas já está perdoado em Cristo. Na cruz do Calvário, você foi perdoado. E pense no presente, porque você é guiado pelo Espírito Santo.
Muita gente é guiada por tantas coisas, por tantas ideias, por tantos conceitos e paradigmas. Nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Você quer mais ou é pouco? Você é guiado pelo Espírito Santo. O seu volante é o Espírito Santo. O seu piloto automático é o Espírito Santo. É o próprio Deus que sopra no seu ouvido: não vá por aí. É o próprio Deus que diz a você: não vá por esse caminho. E você às vezes vai, mas depois você paga o preço. Aí você volta, porque você é guiado pelo Espírito Santo. Ah, querido, você é uma nova criatura. Você é uma nova criatura. Em Cristo, Paulo diz, nós somos novas criaturas. Tudo se fez novo. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, porque eu sou uma nova criatura. Tem uma outra criatura cebosa que fica tentando lhe dizer que você não é, mas não dê ouvidos a ele, porque você é uma nova criatura. Se você entrou em Jesus Cristo, se você aceitou Jesus Cristo, se você aceitou como Senhor e Salvador, você é uma nova criatura. Mas eu ainda tenho aquela minha mancada da velha criatura. Tem, mas vai ficar melhor depois. Vai ter um anti-inflamatório santo que Jesus dá e vai recuperando, e você vai começando a colocar os ossos direitinho, e a tonificar os músculos, e você vai viver. Não desista, porque você viu uma falha sua aqui, outra ali. Não, isso não é motivo. O apóstolo Paulo diz o que? Ele diz: não que eu tenha alcançado, mas eu sigo para o alvo. Filipenses, eu sigo para o alvo. Não que eu já tenha alcançado. Quem está dizendo isso não sou eu, não é você. É o apóstolo Paulo, o gigante Paulo, o homem pelo qual nós estamos hoje crendo no Evangelho. Tantos anos depois, foi ele que disse: o mal que eu não quero, eu termino fazendo. Imagine você, criatura de Deus. Quando você mancar, se levante. Tem aquele hino que diz: tropeça aqui, cai acolá, mas depressa levanta e começa a cantar. Isso é da minha época, você não conhece não. Só Ricardo e Gil conhecem esse hino aqui. Joaquim conhece também. Valéria, claro que conhece. Você foi liberto da maldição da lei. Liberto da maldição da lei. Quem vive na lei, vive na maldição. Não vive na bênção. Quem vive na graça, vive na bênção. Quem vive na lei, porque vive na maldição? Porque não consegue cumprir a lei. Não vai cumprir a lei. Não consegue. São quase 3 centenas de mandamentos que não consegue. Leia Gálatas, que é a carta da liberdade, onde o apóstolo diz: não é por esse caminho. Nós somos atingidos, nós somos salvos, nós somos abraçados pela graça de Deus. Você é seguro onde quer que você vá. Gosta disso? Isaías 46:4. Você estará seguro onde quer que você vá. O salmista diz: ainda que eu ande no vale da sombra e da morte, o Senhor vai estar comigo. Ainda que eu passe no vale da sombra e da morte, o Senhor vai estar comigo. Sua vara e seu cajado me consolam. Onde quer que você vá, o Senhor vai lhe dar segurança. Você é forte no Senhor e na sua poderosa força, e unicamente nele. Você vai vivendo pela fé e não pelo que você vê. Não viva pelo que você vê. Os seus olhos iludem, o mundo ilude, muitas coisas são ilusão, mas quem vive em Cristo vive pela fé e não pelo que vê. Você foi resgatado dos domínios das trevas. Você foi justificado. Você, meu querido, minha querida, foi abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais. E agora você, segundo Jesus, é a luz do mundo. Você é o tocheiro desse mundo. Você é a luz que pode encandear ou mostrar o caminho a tanta gente. É você que tem a Cristo. Ora, e a Bíblia diz que você é o imitador de Deus. Não sei se você já percebeu isso, mas você deve ser pelo menos o imitador de Deus. Porque Jesus disse: quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e me siga. Aquele que me negar, eu vou negar. Aquele que me confessar, eu vou confessar. Então eu quero ser o imitador de Deus, por isso eu sou um discípulo de Jesus. Discípulo é aquele que quer imitar o seu mestre. Eu fui sarado pelas suas feridas.
Eu fui transformado pela renovação da minha mente. E por fim, Paulo diz aos Romanos que eu sou mais do que vencedor. Depois disso tudo, não tem nada que possa resumir melhor isso do que eu sou mais que um vencedor. Porque muitas pessoas são vencedores, mas nós cristãos somos mais do que isso. Agora me diga, se você é isso e muito mais, por que razão a sua vida seria chamada de velha vida? É nova vida. Você tem que tomar posse dessa nova vida. Quem recebe tudo isso, recebe uma nova vida. Quem a recebe, vive a realidade da Páscoa. Isso é Páscoa. Por isso que Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham plenamente, e a tenham em abundância. Isso é nova vida. Quer celebrar a Páscoa com felicidade? Aproprie-se da nova vida. Deixe de lado, se é que você ainda por acaso pensa nisso, deixe de lado a tradição fria e formal, deixe de lado aquelas regras e liturgias e traga para dentro de você, encarne a Páscoa dentro de você. Aí você pode dizer que tem sempre uma feliz Páscoa, com chocolate, sem chocolate, com ovo de Páscoa, sem ovo de Páscoa, com vinho, sem vinho, com peixe, com carne. Isso é o de menos. O demais é a nova vida que você experimenta em Jesus Cristo. Traga Jesus para dentro da sua vida. Se aproprie, experimente todos os dias em sua vida uma feliz Páscoa. Mas além disso, a minha feliz Páscoa está associada ao perdão que eu recebi em Cristo. Porque se eu vivo uma Páscoa feliz, é porque eu me sinto perdoado. Eu recebo o perdão de Cristo. E essa narrativa bíblica é algo fantástico. Quem ainda vê esse livro apenas como um livro grosso, de letras pequenas, enfadonho, me desculpe, mas ainda não percorreu os caminhos dessas linhas adequadamente. E como eu posso percorrer assim? E alguém vai perguntar, de duas maneiras eu vou responder. Primeiro, com fé, com esperança centrada em Jesus Cristo, entendendo que há uma mensagem nesse livro para a minha vida. Segundo, mergulhando na história, porque somente assim você vai compreender esse livro bem compreendido. Você tem que mergulhar aqui dentro. Eu tenho dito isso várias vezes. Se você lê isso aqui numa dimensão plana, são apenas letras e histórias. Mas se você procura botar um óculos 3, 4D assim e entrar aqui, aí você vai viver diferente. Quem lê a Bíblia fragmentando-a, buscando nela palavra-chave o tempo todo, o desespero do crente natural é esse. Onde é que tem uma palavra para mim, meu Deus? Fala, Jeová. Aí o jovem rico, não, eu não sou rico. E repreensão do sacerdote, eu não sou nem pastor. Eu quero uma palavra para mim. Condenação ao orgulho. Não, eu não sou orgulhoso. Isso é uma Bíblia mesmo, é o quê? Mas eu estou aqui para... Quem lê a Bíblia assim, fragmentando a Bíblia, buscando nela todo o tempo uma chave, vai encontrar dificuldade de receber lições desse livro sagrado. E a Páscoa é perdão, simplesmente porque o ato de Jesus ser levado à cruz e morrer ali foi um ato de representação do perdão dos pecados do povo de Israel. Jesus morre na Páscoa judaica. Esses dias na televisão estava tendo uma reportagem, alguém estava dizendo, a celebração da Páscoa esse ano coincidiu a Páscoa judaica com a Páscoa cristã. Às vezes coincide, às vezes não coincide. Esse ano coincidiu, alguém, não, mas são duas festas totalmente diferentes. Eu discordo. Elas são diferentes, mas elas têm uma proximidade impressionante. E na Páscoa judaica eles estão celebrando a saída do Egito, da escravidão, passagem da escravidão para a liberdade.
Aí Jesus morre na Páscoa. O que aconteceu lá no deserto? Pegaram um cordeiro, sacrificaram um cordeiro, e aquele cordeiro era para ser comido na mesa, com a família e com quem estivesse na casa, e o sangue ficava aspergido lá na porta, né? Quando a morte veio sobre o Egito, o que aconteceu? Quem estava no ambiente onde o sangue estava aspergido, não morreu. O primogênito não morreu. Por quê? Porque o sangue do cordeiro livrou da morte. Aleluia! Descobriu. É isso. Isso é a Páscoa. Aí Jesus vem, é morto durante a Páscoa. Se você perceber, na narrativa do Evangelho, era uma ceia pascal, e deveria ter ali o cordeiro, mas não há nenhuma referência ao cordeiro. E quem é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo? Jesus Cristo. Ele vem na Páscoa, por isso que ele é a nossa Páscoa. É isso que a Bíblia diz, gente. É isso que a palavra de Deus nos diz. Quando ele vai celebrar aquela Páscoa, ele diz assim: isso é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão dos pecados. Por isso que Paulo, quando escreve aos Romanos, ele diz que não há um justo, nenhum sequer. Todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Naquela mesa, Jesus inclui a todos que o incluíram em suas vidas e traz o perdão a todos. Não sei se você, mas a mim me traz uma imensa alegria, alívio, saber que meus erros podem ser perdoados, que os meus pecados podem ser perdoados. Uma vez confessados e arrependidos, já não tem mais qualquer poder acusatório contra a minha vida. É assim, gente. Quer viver uma feliz Páscoa? Entenda. Aceite esse perdão maravilhoso. Não deixe que o seu passado lhe acuse, não deixe que as coisas lhe acusem. Se você tem Jesus no seu coração, nada tem poder mais acusatório contra você. Maior é o que está conosco. É isso que a palavra de Deus nos diz. Agora, se você anda fazendo tudo que Deus não gosta, tudo que Deus não aprova, tudo que Deus não ama, se você não obedece, se você vive no achismo e não na Bíblia, se você vive achando que é assim, eu levo minha vida assim porque eu acho que é assim, não estou falando dessa pessoa. Eu estou falando da pessoa que coloca a palavra de Deus na sua vida e vive de acordo com ela, e quando não consegue, por acaso tropeça, contritamente se levanta, pede perdão e recebe esse perdão. Agora, o pecador voluntário, aquele que peca, erra, sabendo o que está fazendo, esse se acerte com o Senhor. Mas o alívio vem para aquele que diz: Senhor, eu errei. Aí é nessa hora que o inimigo perde todo o poder contra você. Quando você diz: Senhor, eu errei, me perdoe, por favor, em nome de Jesus, me perdoe. Por isso que me traz alívio. E deve trazer para você também saber que um dia, quando minha tarefa nesse mundo acabar, minha missão estiver encerrada, eu vou ser recebido nos braços do Pai Celestial e ainda vou ouvir dele uma frase que vai ser mais ou menos assim: bem-vindo, meu filho, entra no descanso do teu Senhor. Isso me traz alívio. Tudo isso só será possível porque a Páscoa aconteceu e trouxe perdão. Portanto, feliz Páscoa, sabe e recebe quem recebe o perdão de Jesus Cristo. Agora, eu também, claro que eu vou viver uma feliz Páscoa quando eu creio na vitória sobre a morte. Afinal de contas, é isso que a celebração anuncia. E aí nós chegamos naquilo pelo que a Páscoa cristã é mais conhecida: a vitória de Jesus Cristo sobre a morte. A história conta, não é só a Bíblia, a história conta que o homem chamado Jesus Cristo
foi crucificado pelos romanos, que depois os seus seguidores o viram diversas vezes. E por um número crescente de pessoas, a cada vez que aparecia, pouco mais, começou com 11, com 70, com centenas, depois milhares. A narrativa do historiador hebreu Flávio Joséfos é detalhada quando trata de Jesus e da sua ressurreição. Então, por mais que muita gente tente mostrar isso como um mito, sinceramente, essa história não tem nada de mitologia. Eu, particularmente, nunca fico tentando convencer pessoas, tentando apresentar provas de que Jesus veio da morte, etc. No entanto, se eu precisasse mostrar alguma coisa, eu não ia muito longe. Eu analisaria o comportamento dos seus seguidores. Somente isso. Qualquer psicólogo social dirá que só há duas possibilidades. Ou eles eram loucos, ou teriam presenciado algo verdadeiramente impressionante. Ou eles eram loucos, ou eles viram algo que ninguém nunca havia visto. O Senhor ressurreto. Ou Tomé era louco, ou quando Jesus disse, toca aqui as minhas feridas, ele enlouqueceu, que foi parar na Índia, levando o Evangelho. O comportamento dos discípulos de Jesus, para mim, é a maior prova que alguma coisa muito especial aconteceu. Porque ou eles eram malucos, masoquistas, doidos, sem juízo, sem projeto de vida, deixaram suas empresas, seus barcos, sua pescaria, para sair pelo mundo anunciando que um judeu tinha sido morto na Palestina para salvar o mundo todo. Quando chega na Grécia, com essa mensagem, como é que isso pode colar gente? Como é que isso pode dar certo um negócio desse? Me explique. Mas deu. E deu não porque eles eram convincentes, porque pouco letrados eles eram. Deu porque havia o poder da ressurreição por trás deles. Porque quando eles viram o Senhor, eles saíram pelo mundo. Um deles, André, foi morto numa cruz enviesada. Pedro foi morto numa cruz de cabeça para baixo. Paulo foi degolado. Porque esses homens colocaram a cabeça para ser degolada, as suas vidas para serem tiradas, porque eles não queriam, não, já começamos com essa história, vamos continuar. Até a morte. Pronto. Você continuaria? Eu não continuaria. Se eu não tivesse certeza, eu já tinha dado nos calos há muito tempo. Mas não foi o que aconteceu com eles. Ainda ficaram em Jerusalém durante um tempo. Aí quando Jesus disse, fica aí até que venha o poder do Espírito Santo. Aí quando veio o poder do Espírito Santo, eles se espalharam pelo mundo, ousando, desafiando as autoridades. Pare de pregar, me desculpe, mas não paro não. Eu vou lhe prender, depois me prenda, mas parar de pregar eu não paro. A gente sobe no templo, vai subindo lá, João tem um paraplégico, me dá aqui uma esmola, me dá aqui um dinheiro. Disse, olha, eu não tenho dinheiro, mas o que eu tenho, eu lhe dou. Venha, levante o nome de Jesus. O cara deu um pinote, saiu levantando, andando. Por que esse povo reagiu dessa forma? Porque eles viram algo impressionante. Então, eles viram algo além de qualquer possibilidade. No texto que Gabriel leu, quando as mulheres chegaram lá, o anjo que as recebeu disse assim, não tenham medo. 2 vezes no versículo ela diz, não tenham medo. Porque é claro que elas iam ter medo. Não tenham medo. Ele ressuscitou. Imagina Jesus aparecer e dizer, ai meu Deus do céu. Que elas foram cuidar do corpo. Elas foram fazer as regras do corpo. Fazer o processamento do corpo. Chega lá, não tem corpo nenhum e o anjo diz, não tenha medo. Ele ressuscitou e vai encontrar vocês na Galileia. Foi o que elas fizeram, saíram correndo para anunciar.
Para mim, o comportamento dos discípulos é a maior prova de alguma coisa fantástica apareceu. Isso é chamado, por alguns teólogos, do fator ressurreição. Não tenha medo, sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Venha ver o lugar onde ele jazia. Não é todo dia que alguém volta da morte, gente. Eu conheci um bispo que teve uma experiência dessa, de alguém ressuscitar. Na África, no meio, numa vila de domínio majoritariamente muçulmano. Ele foi chamado para ir nesse sepultamento. Estava lá uma adolescente, morta. E ele, quando chegou naquele lugar, eu conheci esse homem. Eu não estou contando uma história aqui que eu apenas escutei. Eu conheci esse homem. E ele, muito humildemente, disse: eu cheguei naquele lugar, o Senhor disse para mim: você vai orar por ela. Ore por ela. Gente, esse homem é um santo, porque eu imagino a intimidade da voz de Deus que esse irmão tinha. E no primeiro momento, o Senhor disse, ele disse assim: já estou ouvindo vozes aqui nesse lugar. Mas o Senhor disse: ore por ela. Ele disse: duas possibilidades. Eu vou orar e o pessoal, se não acontecer nada, o pessoal já acha que a gente cristã é doido mesmo aqui nessa região, a gente vai continuar achando que é doido. Agora, o Senhor está dizendo para mim orar. Eu vou orar. Ele orou por aquela criança. E a criança se levantou. Tipo Jesus, Talita cumi, e ela se levantou. Da morte. E foi o maior testemunho ali naquela vila, diante daqueles muçulmanos, a maioria de fé muçulmana. Havia um propósito, mas não é todo dia que você vê um morto se levantar, gente. Você vê morto-vivo por aí andando, mas um morto se levantar, você não vê todo dia, não. Então a Páscoa de qualquer pessoa vai ser feliz quando ela percebe e reconhece que o poder da ressurreição não tirou apenas Jesus daquele túmulo, ele pode tirar e transportar da morte para a vida eterna todos nós, qualquer pessoa. Para isso basta que eu creia. João 3,16. Deus enviou o seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, vai lá em Números 13, depois você lê, as pessoas que estavam morrendo uma praga, que olhassem para a serpente, crendo em Deus, seriam libertas. E é citado por João, por Jesus nesse texto. Tinha que olhar, crer. Esse foi o texto. Essa conversa foi com um judeu que estava interessado em Jesus. Essa pode ser a sua história, essa foi a minha história. Tem sido a história de milhões de pessoas que confessam Jesus Cristo e ganham a vida eterna. Paulo apóstolo, quando escreve aos Coríntios, ele diz: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas, graças a Deus que nos dá a vitória por meio de Jesus Cristo. Não pela lei, por meio de Jesus Cristo. Deus em Jesus deu a todos a vitória. E apenas é solicitado de que se creia na sua palavra. Que se coloque essa palavra como base da sua existência. Como centro dos seus valores. Como força motivadora e essencial de toda esperança. Eu quero chamar você para dar um passo importante hoje. Talvez dizer Feliz Páscoa tenha sido algo bastante mecânico e sinceramente fora do seu sentido original. Passe essa página, atenda ao chamado do Mestre, volte-se para ele. Porque assim como você poderá hoje receber e desejar esse cumprimento abençoado de Feliz Páscoa, vai significar que você entendeu o que é ressurreição, você entendeu o que é perdão de Deus. E aí sim nós podemos dizer, aí sim Feliz Páscoa.
Feliz Páscoa não é Gravatar em todos os seus shows. Não, não é. Chitãozinho chora